Mas eu vou chegar nesse estágio ainda. Cachorro tem, né? O cachorro Dudu tá lá, com Marcos e Maria. Cristina, como é que foi esse processo de libertação? Até para você ajudar a telespectadora Aline que ligou pra gente, como é que foi esse momento de você buscar essa libertação, essa cura, que você falou, não dá para ser desse jeito, eu vou comprometer a infância dos meus E filhos. se você foi bem sucedida, né, nesse processo, ou se os filhos acabaram recebendo alguma coisa e tiveram que passar por cura também sobre isso, não? Não, em relação aos animais, não. Ô pastor, o primeiro processo que eu entendi que eu precisava fazer para me libertar desse medo era perdoando meu pai. Era entender o momento em que ele fazia aquilo, a falta de consciência dele fazendo aquilo comigo e verdadeiramente liberar perdão sobre ele. Então, quando eu entendi isso, saiu, né, da minha mente um peso muito grande. A partir do momento que o perdão foi liberado, eu já me senti mais leve, comecei a entender a situação sobre um outro aspecto e começar a ver o animal da forma natural que ele é. As crianças, graças a Deus, não precisaram passar por ministrações relacionadas a isso. Naturalmente, muitas vezes, pastor, eles é quem me ajudavam. Porque a Maria Cecília falava para mim assim, mãe, mas é tão lindo, mãe. Olha como é macio, mãe, olha. Você foi ministrado pelas crianças. Deus usou. No caso, ela identificou o problema, que foi quando o pai, na infância, jogava o gato. Mas no caso da Aline, ela disse que não lembra, né, alguma situação assim com lá o sapinho. Como é que ela pode identificar isso na vida dela para que ela não passe para os filhos e como é que ela consegue lidar Rogério, com isso? Agora também dá para você também traduzir nessa resposta a diferença desse nojo. Às vezes você tem animal que você não gosta de ficar perto mesmo, não. É aquela coisa de nojo mesmo, que é a diferença do medo. Tem gente que tem medo, que é um desespero de ver o animal, que é oriundo de um trauma. Mas tem gente que simplesmente tem um nojo. Eu não vou pegar o animal, você entendeu? Não quer perto. Não, eu acho que assim, tem alguns animais que eu não sou muito chegado, por exemplo. Eu, por exemplo, não teria em casa, por exemplo, hipopótamo, girafa, essas coisas. Eu já teria. Eu sou doido para ter um hipopótamo em casa. Brincadeira Sai da com ele na parte. coleira, imagina, que lindo. Mas assim, eu acho que isso, a gente tem certas coisas na vida da gente que a gente não tem que ficar cavocando, sabe? Cavocando coisas, achar, será que tem algum trauma? Será que nasci de bruço? Será que nasci as pernas primeiro? Tem, embora às vezes algumas situações assim tragam algum problema no futuro, mas eu vejo que essa coisa assim de uma certa antipatia por certos animais, eu acho que é tão natural. Deus nos concedeu assim esse privilégio de nós fazermos escolhas, né? Então assim, todo mundo não gosta de todo mundo e de todas as coisas. Tem algumas coisas que eu não gosto também, nem por isso eu acho que isso seja prejudicial. Mas agora nesse caso da irmã que ela falou que ela não lembra, nós temos um espírito que é santo e ele é especialista em fazer-nos lembrar de coisas que nós não lembramos, de trazer situações que já passou muito tempo, que está no nosso esquecimento. E essas coisas são importantes. Às vezes a gente tirar um tempo, a gente orar e pedir, Senhor, por que eu tenho essa resistência? Por que eu não gosto desses animais? Por que quando chove, no caso o sapo, eles surgem? Por que isso me traz medo? Ou não chega a ser um pavor, mas um medo. Então, de repente foi uma coisa às vezes tão simples, que aconteceu há muito tempo, que isso está no nosso subconsciente, está no nosso esquecimento, e Deus traz, e a gente ora, e Ele ministra, Deus usa pessoas para ministrar na nossa vida, e a gente ser sarado, né, disso. Amém. Agora, no caso, por exemplo, a gente falou muito aqui da questão das crianças. Como é que um pai pode identificar se o filhinho de 4, 5 anos de idade, 6, tem algum tipo de medo? Que tipo de sinal, sintoma que os pais podem observar nos filhos, no caso? Atitude, observar o menino na escola, perguntar à professora como que ele está agindo na escola. Isso aí, acompanhar a criança. Conversar com a criança, sentar com ela, conversar. Perguntar, olha, você tem algum medo? Né? O diálogo. Outra coisa, passar essa segurança para a criança. Porque a partir da hora que a criança tem segurança comigo como pai, ou com a mãe, ela vai se abrir, que muitas vezes os pais não dão essa abertura para os filhos.
E eles ficam com esses medos e não se abrem. Sente segurança de conversar com o pai. Conversar, se abrir com o pai. Você está falando de diálogo, Guerra, tem até um testemunho aqui que eu vou complementar e você continua falando, Amém. que ela coloca assim, ela não identificou a paz do Senhor, ela disse que bênção, que Deus seja louvado pelas nossas vidas, amém. Aos 19 anos eu fui mãe solteira, minha filha nunca conheceu seu pai biológico e quando ela tinha 3 anos eu me casei com um homem de Deus, me converti e meu marido registrou-a, reconhecendo a paternidade como se ele fosse filha legítima dele. Sempre fui muito amada. Ela, a menina, sempre foi muito crente em Jesus. Mas ela e a filha tiveram alguns conflitos de relacionamento e quando ela fez 14 anos, então a mãe chamou ela para conversar sobre tudo isso, oraram junto, a mãe confessou o erro para a filha e isso foi o suficiente para quebrar essa maldição de bastardia. Ou seja, tem um relacionamento perfeito hoje dentro de uma família. Então o diálogo tem essa importância que você está falando. Tem essa importância. E muitas vezes, em alguns trabalhos que nós fazemos, a gente vê que faltou diálogo na família. Né? Até a psicóloga que trabalha com a gente, Maísa, muitas vezes ela traz a família para, né, ver o que está acontecendo, se há diálogo e tudo, porque isso aí traz um trauma na criança também. Depois chega a parte de adulto, assim, muitas vezes você pega uma pessoa lá de 40 e tantos anos que nunca teve alguém para conversar ou para se abrir. Eu nunca me abri com ninguém na minha família, com ninguém. Parece até inconcebível uma coisa dessa no século XXI, né? Mas é extremamente possível que alguém se isole a tal ponto, né, por causa de medos que ela vai tendo ao longo dos anos, né? E vão sendo colocados esses medos e a pessoa vai juntando aqui que eu falei. Vai virando uma bola de neve. E depois vai trazendo o quê? Traz uma depressão, uma angústia, né? Igual as pessoas dizem, estão angustiado, deprimido, né? Estressado. Então vai vir o quê? Foi um acúmulo de coisas que não colocou para fora. Sim. Você entendeu? Nós estávamos falando de criança, que eu até lembrei que ontem eu ministrei uma terapia numa pessoa ontem, que o problema dela foi com 2 anos e meio de idade. Uau. E até ontem ela tinha medo de escuro. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu com 2 anos e meio? Ontem que eu ministrei e ela lembrou da situação. Lembrou da situação. E hoje já está com mais ou menos quantos anos? Está uns 38 anos por aí. Uau. E ela lembrou de um fato de 2 anos e meio de idade? 2 anos e meio. Ela lembrou desse fato. Que foi aonde houve o problema da questão dela ter medo de escuro. Uma coisa, aproveitando que o pastor Guerra falou, os fatos que acontecem, que nos marcam, nós não esquecemos. Isso é tão forte na nossa mente que a gente lembra da cena, nós lembramos onde foi, cheiros nós lembramos, roupa nós lembramos. Porque essas coisas foram tão fortes, impactantes, que marcam, que a gente vai lembrar. Enquanto que isso não for resolvido... Agora é importante a gente... 38 anos... Pois é, 36 anos sofrendo, 36, sofrendo por causa de um problema. Vale a gente dizer aqui, porque muita gente que não passa por esse tipo de situação, né, não consegue, às vezes, até entender o lado do outro. Né? Quem está em volta, por exemplo, situação, medo de escuro, por exemplo. Você pega lá um adolescente, um jovem que tenha medo de escuro, às vezes o pai ou algum familiar que está em volta pode até criticar e piorar a situação, dizendo um homem desse tamanho tem medo de escuro, ou alguma coisa assim. Por exemplo, pessoa que às vezes faz xixi na cama, porque a pessoa tem medo de alguma coisa. Nós atendemos uma vez aqui, eu não sei se o Maurício Lucena vai lembrar, uma mulher, e eu fiquei impressionado com o testemunho dela. Ela disse que tinha medo de sair de casa, porque num dado momento ela tinha ido num lugar e ela teve muita vontade de fazer xixi, e ela não conseguiu um lugar para fazer xixi. E fez xixi na roupa. Ela estava na rua. E aí ela foi para casa e aquilo, segundo ela na rua, ela parecia que o mundo inteiro estava olhando para ela com a roupa molhada. Com certeza. Talvez nem estavam notando assim, mas ela achou que estava. E dali para frente, ela contou chorando para a gente que ela tinha medo de sair de casa e para ir em alguma festa ou na casa de alguém, ela tinha que ter certeza que naquele lugar tinha um banheiro que ela poderia usar se ela precisasse de um banheiro. Quer dizer, quem ouve uma pessoa contando uma história dessa, uma pessoa que não tem esse tipo de problema, pode pensar assim, nossa, que besteira, né? Mas para a pessoa, né, Cristina, pode ser um estrago muito grande, né? Exatamente. E no seu caso, o seu único medo que você teve foi o do gato ou não? Não. Você teve outros medos Alguns também? outros. Muitos outros. Teve sim. outros. Eu lembro que quando criança eu estudei num colégio de freiras
E aí as professoras eram muito rígidas, aquelas freiras muito rígidas, os horários extremamente rigorosos. E você não podia sair da sala para ir ao banheiro em hipótese nenhuma, só na hora do recreio. E eu lembro que um certo dia eu tive uma dor de barriga muito grande e eu pedi, chorando, a professora para que ela me deixasse sair da sala. E ela não permitiu. Nessa época eu deveria ter uns 10, 11 anos, talvez. Há pouco tempo atrás. Bem pouquinho tempo. Ontem, né? E daí, né, o resultado foi trágico, lamentável, porque ela não me permitiu sair. E eu fiquei com muita vergonha de toda a minha classe, todas as minhas colegas me verem naquele estado. E aí, pastor, isso ocasionou em mim uma prisão de ventre. Meu Deus. Anos e anos e anos eu sofri de prisão de ventre, de tanto medo que eu tinha de estar em algum lugar, ter vontade de ir ao banheiro e não ser permitido. Meu Deus. Anos e anos e anos. Ao ponto de eu tomar coisas assim para ver se meu intestino funcionava, muitas vezes, até que em um certo ponto eu falei, não, isso tem que parar. Isso não é normal, eu não nasci com isso. Então, novamente, o pedido de a liberação do perdão em cima daquela professora. Perdão para a professora. Sim, pelo mal que ela tinha me feito.